Boa noite. Dando continuidade aí às nossas lives desse mês maravilhoso, mês de dezembro. Hoje com a nossa querida convidada Ana Karine Coelho, consteladora, que vai estar conosco nesta noite, compartilhando conosco sobre constelação familiar sistêmica. O que é? Eu sei que muita gente aí deve estar curiosa, é um conteúdo assim muito explanado, né? Tá muito aí transformando vidas, né? Uma ferramenta transformadora, uma teoria maravilhosa, que hoje a nossa querida convidada vai estar compartilhando conosco. Está aqui aguardando ela chegar, já vou estar mandando o nosso aviãozinho aqui para a gente fazer os convites. Peço a você também que já vai compartilhando aí, enviando. Manda o aviãozinho aí, chama suas amigas, chama seus seguidores para estar entrando em contato com esse conteúdo que amplia a consciência, maravilhoso. Constelação familiar. É necessário você compreender e, quem sabe, experimentar. Tá aí nossa querida Ana Karine, consteladora, profissional de excelência. Existem outros consteladores também. Super indico. Faz parte para o seu crescimento. E aí, estamos aqui aguardando a nossa querida convidada para estar aí compartilhando conosco todo esse conteúdo. Para estar conosco aí dividindo essa maravilhosa ferramenta que é a constelação familiar. Ela vai nos trazer um pouco da história, vai nos trazer um pouco da dinâmica, um pouco da preparação, como é que funciona, o desenrolar, tudo que possa envolver a constelação. A nossa querida convidada vai estar conosco hoje. Se você não viu as outras lives das outras quartas-feiras, eu te indico você ir lá no meu GTV e tá entrando em contato com esse conteúdo. A gente falou um pouco sobre, tivemos a nossa querida convidada, psicóloga clínica Flávia, junguiana, assim, maravilhosa, trouxe o que os sonhos querem nos dizer, e aí ela discorreu na perspectiva junguiana de uma forma, assim, maravilhosa, deliciosa, para você estar aí se deleitando sobre esse conteúdo. Tivemos também, mês de novembro, vários conteúdos aí. Hoje, mais uma live com a nossa querida consteladora. Deixa eu ver se a nossa convidada já chegou. Gente, eu esqueci, peraí. Se ela já entrou aqui, já está aqui conosco. Deixa eu ver aqui como é que tá. A nossa querida consteladora, estamos aqui no aguardo dela. Daqui a pouco ela tá aí chegando. Vamos aguardar aqui a nossa querida consteladora que vai estar conosco nessa noite, Ana Karine Coelho. Voltando aqui, que eu precisei dar uma pausa para poder estar conectando lá a nossa querida convidada. Mas aqui já tem a solicitação, aqui ela já chegou. Já lhe vi, Ana, já mandei o convite, seja muito bem-vinda. Boa noite, que bom. Boa noite. Estamos aí ajeitando. Seja muito bem-vinda, Ana Karine. É um prazer conhecê-la, né? O nosso querido Roberto da Constelação fez assim um nosso intercâmbio. Que bom essa ponte, essa conexão desse conteúdo maravilhoso. Eu gostaria que você se apresentasse, e depois eu passo a bola para você. Combinado. Boa noite. Meu nome é Ana Karine, eu sou terapeuta, sou consteladora familiar sistêmica e possuo um espaço em Lauro de Freitas, que é o Renascer, onde eu fundei há 2 anos. Sou voluntária no Hospital das Clínicas, tanto com o trabalho com constelações familiares individuais, quanto na parte de reiki, de terapia energética, que foi onde eu conheci Roberto. E atualmente administro alguns cursos, tenho um curso de extensão, onde terapeutas holísticos se formam, podendo cursar 18 módulos, né, uma formação bem completa.
Quem tiver interesse, depois me manda uma mensagem. Tem os cursos que são módulos individuais, onde você escolhe um tema aleatório, né? E essa pandemia nos trouxe para o online. Então, tivemos, assim, de março até 2022, tem curso agendado, graças a E, Deus. que bom, que bom, que bom. Portas largas, portas abertas, né, para o conhecimento e o acesso. Né? E quando o serviço é de excelência, né, existe indicação e existe assim, uma procura, porque existe um retorno nesse investimento. Ana Karine, A assim, tristeza maior é ter aumentado bastante o número de pessoas precisando das técnicas. O Covid tem trazido assim, muita angústia, muito medo, né? A questão de não saber lidar com o luto. Então, nós estamos precisando agora de muita vibração, né? De muita compaixão, perdão. E as constelações familiares auxiliam demais nessa jornada, né? Nessa nova jornada. bem por Estou aí. aqui enviando para algumas pessoas também para participarem. Assim, eu conheci lá, eu não sei se você chegou a ser consteladora do projeto de Leia Lopes. Não, eu constelava no individual, né? De acordo com a demanda que ia surgindo no Hospital das Clínicas, eu fazia a constelação ali com os objetos que eram possíveis, né? É um Mas eu trabalho gosto muito. maravilhoso que a Leia Lopes se dispôs a fazer, né? Que tinha uns consteladores de forma gratuita e aberta, onde as pessoas puderam, num momento muito ímpar, conhecer um pouco mais da constelação. Foi lá que eu conheci a constelação, onde eu fui constelada também e conheci outros consteladores. E estou assim muito interessada para o ano que vem eu fazer também essa formação, porque eu acho que é algo que agrega, que acrescenta para quem é terapeuta, é uma ferramenta realmente transformadora, que amplia a consciência, que permite acessar lugares reservados, né, a partir de todo um movimento. Mas, muito obrigado, Ana Karine, vocês que já estão conosco, manda um aviãozinho assim, que eu tenho certeza que vocês vão entrar em contato com algo maravilhoso, que a Ana Karine vai estar nos compartilhando conosco hoje. E a temática é constelação familiar sistêmica. O que é? O que é, Ana Karine? Diga pra gente o que é, pra gente estar mergulhando nesse oceano, porque é um oceano de conteúdo que nos ajuda realmente a mergulhar, né, dentro de nós, numa ampliação de consciência, na nossa consciência, no nosso subconsciente, de uma forma bem acompanhada, né? E aí a gente pode viver a vida mais leve, né? Porque quando os nós são desfeitos, né? E quando as coisas são aceitas também, como foram, como são, e quando a gente se permite a transformação. Né? Eu achei lindo a dinâmica do Bert Helling sobre as relações familiares, né? O poder olhar para trás, enxergar cada um como foi, como eles conseguiram ser, e respeitar, né, a história de cada um, integrar também na nossa história. Mas sinta-se à vontade para você estar trazendo para a gente o que é, como funciona. Quem tiver interesse nos cursos da Ana Karine, manda o direct para ela. São cursos de excelência, super indicados, formadores, né? E aí vocês entrem em contato, tira a dúvida com ela. E seja muito bem-vinda e fique à vontade. O espaço é seu e a gente quer só beber dessa fonte. Muito obrigada por aceitar o Gratidão, convite. gratidão. Eu que agradeço, né, a oportunidade. E falar de constelação é fantástico. Eu tentei resumir em 1 hora, né, que é o tempo que nós vamos ter aqui na live, mas é uma técnica assim fantástica, né? E considera que o indivíduo tem que estar participando do seu sistema, tá? O sistema o qual ele originou, né? E é uma terapia também que ela estuda as emoções e as energias do inconsciente, né? É uma técnica que, inclusive, partiu da regressão, né? Ela é uma técnica que foi agrupando outras técnicas, digamos assim,
E o Bert Helling, quando ele que é um teólogo, né, que é o pai e a mãe das constelações, quando ele começou a perceber, né, durante 20 anos, nas suas missões à África, com a tribo Zulu, ele começou a perceber que os ritos, os mitos que existiam naquela tribo, né, traziam tanta felicidade, tanta paz, apesar da escassez, né? E por que que eles conseguiam essa paz, essa alegria, independente da escassez material, né? E aí ele começou a observar. Então, a primeira observação foi, quando uma pessoa errava, eles faziam uma roda de cura, colocava aquela pessoa no centro e começava a elogiá-la, começava a enaltecê-la, né? Lembrar de ações que ela fez em outros momentos que foram benéficas. E aí aquela pessoa tomava força, saía daquele papel, né, de, digamos assim, de agressor ou de vítima e se apropriava, tomava as rédeas mesmo, como a gente fala aqui na Bahia, né? Tomava Uhum. as rédeas da sua vida. Então, a partir desse trabalho, que foi assim belíssimo com essa tribo, ele pôde construir esse sistema de cura, né? Essa técnica que o corpo fala. De acordo com uma pessoa chega no ambiente para constelar, você já sente o que é que vai ser trabalhado, que padrões ela está seguindo. E de onde vêm aqueles padrões? Qual é a raiz desse padrão? Né? A raiz só pode estar no sistema familiar daquela pessoa, né? Nas personas que ela foi absorvendo enquanto modelo, e aí ela vai usar na vida adulta, né? E a constelação familiar, você consegue enxergar num lugar neutro como está aquele sistema. Né? O nome é até constelação. Você olha para o céu, tem o sol, tem as estrelas, a noite com a lua, todas de forma tão integrada, tão harmônica, né? Então, esse nome veio a calhar nas constelações familiares, para trazer essa harmonia nas relações. E, assim, as constelações, elas têm também uma fenomenologia, né? Tem um campo mórfico ali, onde o campo fala, quando você posiciona, né? Quando você diz para a pessoa, escolha seu pai, escolha sua mãe. E aí, através da escolha do boneco, ou do cristal, ou de um objeto, você já percebe se existe ali um honrar o pai e a mãe, se existe uma admiração ou uma negação, né? Então, é um trabalho, assim, fantástico. Quem quiser perguntar, viu, gente? Podem perguntar. Então, E, Décio, também, né, após anos pesquisando essas famílias, ele chegou até a fazer uma pesquisa em empresas, organizações, em várias partes do mundo, né, buscando diagnóstico e solução dos problemas e dos conflitos que ocorriam naquelas relações, né, seja familiar, seja empresarial. E através das constelações sistêmicas, né, ele pôde ensinar as pessoas a ressignificar suas histórias, que é o mais importante para poder destravar aquele problema, aquele emaranhado, ele chega a chamar de emaranhado, né? Então, é possível fazer sessões individuais, é possível fazer sessões em grupo, para você conseguir desemaranhar e fazer o verdadeiro elo de amor, tá? Então, para conseguir ressignificar, o primeiro passo é colocar aquela mulher e aquele homem que nos deram a vida no coração. Enquanto não colocarmos nossa mãe e nosso pai no coração, nós não vamos ter autoestima, nossa vida não vai caminhar para a prosperidade, porque sua relação com a sua mãe é sua relação com a sua vida, com sua autoestima, com seu amor próprio, né?
Sua relação com seu pai é a relação com o mundo do trabalho, é sua relação com as pessoas, né? Seja financeira, seja paternal, maternal, suas relações em geral, né? Digamos assim. Mas é um tema muito amplo, não existe receitinha de bolo, Com né? certeza. Cada indivíduo é É um único, é necessário fazer uma entrevista aprofundada, escolher um tema, né? Porque às vezes a pessoa chega com a enxurrada. Quer constelar tudo, quero resolver todos os meus problemas e acha que a constelação, cada estrelinha é um conflito. E aí eu quero resolver tudo isso como é uma cultura diante da nossa realidade que a gente está inserida, da questão capitalismo, do capitalista, e de que eu quero tudo pronto, de que eu quero apenas um remédio para poder resolver todas as questões em apenas uma sessão. E assim como o processo de adoecimento e de emaranhamento, ele é uma trajetória, ele é um processo. Esse processo de desconstrução também vai requerer um investimento, um tempo, e é um processo também, uma nova trajetória, né? Que é como você trouxe. E aí, gente, eu fico maravilhada com a construção que o Bert Hellinger conseguiu fazer através das vivências que ele trouxe, a questão do sistema, a questão da integração dos antepassados, integrar a história, de integrar na sua história seu pai e sua mãe, aceitar como eles foram, como eles conseguiram ser, e a partir daí você estar na vida, não ter a questão da negação. Mas como você mesmo trouxe, não é tão fácil, porque cada indivíduo na sua constituição é único. Dois irmãos viveram na mesma família, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, vão ter experiências e significações dessas experiências ímpar, não é? Cada um na sua relevância, né? O seu sentido, o seu significado. O símbolo vai ter uma significância, a relação, o momento, a emoção, a memória é única, né? Cada um é indivíduo, é único. O problema não é o problema. O problema é como você encarou o problema na infância. Aquela criança viu o pai bater na mãe e seguiu brincando. A outra criança quis se colocar na frente do pai para salvar a mãe, defender a mãe, pronto. Se emaranhou todinho e vai ter uma vida onde não vai confiar nos homens, né? Vai, de alguma forma, para, digamos assim, para honrar a mãe, vai querer um homem igual, porque vai se sentir, né? Vai sentir necessidade de tomar um pouquinho da dor da mãe. Isso é Né? inconsciente, não é? É A partir muito desse inconsciente. enfrentamento é que talvez a lacuna se abra, talvez, né, o emaranhado se arrume, né, enxergando isso. E é um processo, né? E o lindo É é esse. enxergar que o pai e a mãe são seres humanos, passivos de erros, de acertos, né? E que nos deram a vida. O enfoque é esse. Se você tivesse sido largado numa porta, você teria que ser grato à sua mãe e a seu pai, né? Então, inclusive, os diversos temas e diversas questões das constelações, a pessoa que toma um curso de constelação, ela não consegue digerir também, porque primeiro ela tem que resolver os problemas dela, para depois constelar os outros, né? Uhum. É um autoconhecimento muito grande que a pessoa... É um movimento de se apaziguar primeiro, né? Valorizar aquelas pessoas que têm vergonha da família, não vai para a vida, não vai ser feliz, né? Primeiro princípio é, até na Bíblia tem, honrar pai e mãe, nas Uhum. constelações também, É o né? princípio Tem também. que honrar, tem que honrar essa família de origem, né? E tem vários casos. Eu montei um grupo esse mês que foi dessa necessidade das pessoas que terminavam os cursos, com uma parceira minha maravilhosa, que eu amo de paixão, Érica Souza.
Então, eu comecei com Marta Oliveira, né, que é uma pessoa também fantástica. Eu participei como representante dos cursos dela, dos movimentos de constelação em grupo, né? Fui representante. E depois foi que eu comecei nas terapias, com Reiki, com Diksha Giver, depois não parei mais, né? A gente vai se apaixonando e você aprende que cada caso é um caso mesmo. Porque foram as percepções daquela criança, até os 7 anos, né? Que percepções aquela criança teve do seu núcleo familiar? Eu trouxe essa caneta aqui para a gente imaginar que vocês, independente de acreditarem nesse sistema todo, nas ordens do amor, que ele traz essas ordens do amor, né? Ele vai ordenar a sua família de acordo com as ordens do amor. Então, ele identificou 3 leis, né? Existem 3 leis, assim como a lei da gravidade, ó. Você acreditando ou não, a caneta vai cair. Então, você acreditando ou não nas leis sistêmicas, né? Elas vão acontecer na sua vida, que é a lei do pertencimento. Todo mundo tem necessidade de pertencer. Não é à toa que o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o Telegram fazem tanto sucesso. É tão gostoso participar de um grupo, né? Se sentir incluído. Então, quando você exclui alguém da sua família, o que é que acontece? Vem uma próxima geração para incluir aquela pessoa excluída. E é independente da sua vontade, assim como a lei da gravidade. Né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Outra questão é que você não salva ninguém. Esse movimento de salvar as pessoas é que fazem a gente se emaranhar, é que fazem a gente julgar. Né? Então, quando a gente entra numa postura de perfeição, de identidade ideal e começa a julgar, aí pronto, já foi. Até um filme você assistindo, uma reportagem você assistindo, você se emaranha. Então, assim, é olhar para aquela situação e dar um sinto muito, sinto muito. Sinto muito por você não ter tido a oportunidade que eu tive, a educação que eu tive, né? A família que eu tive, para hoje eu estar numa situação que eu não estou usando minha personalidade do matar, do roubar, do abusar, né? Então, o sinto muito nas constelações é uma frase de cura. Né? Qualquer realidade que você veja, que você não concorda, é dar um sinto muito e cortar aquela energia, né? Não pegar para você. Porque nós só temos 2 poderes. Nós temos o poder de nos transformar e nós temos o poder de aceitar. Aceitar é para todo mundo, nos transformar é só para a gente. A transformação é só nossa. Né? Então, Bert traz para a gente essa consciência dessas leis. Né? Eu falei da lei do pertencimento, tem a lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio. Né? Se você dá demais, você fica no controle, você se acha no direito de manipular quem você deu. Se você recebe demais, você fica na vítima, no coitadinho. E esses 2 lugares são lugares ruins, não te levam a nada. Então, qual é o melhor lugar? É o lugar neutro, onde você observa tudo, vê o que é que você pode aprender. O Covid agora, né? O Covid-19, o professor Covid. Eu estou chamando ele de professor. Se você fica na lamentação, que o Covid, que isso, que aquilo, você se emaranha com o Covid e você atrai.
Você vibra na sintonia dele e atrai, pega para você, né? Mas se eu acordo, coloco um mantra, que é, no caso, pós-constelação, né? Independente de você ter visto o sistema familiar daquela pessoa, se você não tem exercícios sistêmicos no seu dia a dia para ter mais amor pelos seus pais, mais gratidão por tudo que acontece, seja bom ou seja ruim. Porque para as constelações não existe bom e ruim. O que existem são situações, destinos, né? Então, se você corre para ajudar uma pessoa, por exemplo, você está interferindo no destino e na aprendizagem daquela pessoa. Para você ajudar, você tem que ajudar com muita humildade, muita cautela, para não tirar o aprendizado que aquela pessoa precisaria naquela situação, né? Então, é mais fácil do que a gente imagina, né? São exercícios simples. Eu vou até ensinar um exercício agora. É um exercício, por exemplo, se eu tenho questões com minha mãe, escrever uma carta e depois queimar. Ela vai receber, o fogo vai transmutar, né? É fazer 21 dias de Ho'oponopono para aquela mãe. 21 dias de Ho'oponopono para aquele pai. Mas primeiro, fazer 21 dias de Ho'oponopono para você. Porque a criança, ela vai absorvendo as questões do pai e da mãe. E ela tem a tendência de pegar para si o que foi excluído. Por exemplo, uma mãe que faz alienação em relação ao pai. A mãe fala mal do pai. Tudo de ruim é do pai. A criança vai para o pai. E pega aquelas características, muitas vezes, para reverenciar o pai e honrar o pai. Né? Então, isso é muito inconsciente. Então, é focar na qualidade de cada ser, é focar na luz de cada ser, não na sombra. Né? Um exercício fantástico também é você fazer uma respiração diafragmática. Eu sou professora de yoga também, eu faço yoga terapia. Então, é você encher o abdômen de ar, soltar para o chão, liberando tudo que você tiver de negativo, né? O rancor, mágoa, situações de julgamento. Assim, você julga, eu quero isso, eu não quero isso. Mas você não pode condenar. Isso é péssimo, isso é ruim, fazer divulgação que aquela pessoa não presta, fazer campanha negativa para aquela pessoa, né? A gente não pode fazer isso. A gente tem que tratar as pessoas com compaixão, com afetividade, com amorosidade. O que Bert mais ensina é isso, a gente abraçar a nossa família para depois abraçar as outras famílias, né? Outro exercício é dar umas batidinhas no timo, né? O timo, ele vai liberando, botar um mantra legal, um som da natureza, de cachoeira, e fechar os olhos, colocar as palmas das mãos nas coxas relaxadas, os pés no chão. E fazer umas batidinhas no timo, que é uma glândula que tem que ter. Ai. Daqui a pouco eu te ligo, pai. Então, assim, é preciso esse movimento com muito amor. Aqui voltou agora. Você estava falando do Tino. É Tino? Eu esqueci, não ouvi o nome. Timo. É Timo timo. aqui, é? Ele fica entre os seios. E aí você faz uma movimentação, né? Uma estimulação amorosamente, liberando, transmutando, porque o que é que acontece? Por mais que seja duro a sua realidade, por mais que você tenha 1001 histórias, as mais tristes para contar,
a vida foi preservada. Então, o foco é na vida que foi preservada, né? A vida vale US$ 1.000.000. Tem constelador que faz essa brincadeira, né? A vida vale US$ 1.000.000 e você ainda quer que seu pai lhe dê, lhe dê, lhe dê, que sua mãe lhe dê, lhe dê, lhe dê. E aí você cresce e quer que todos os adultos lhe dê, lhe dê, lhe dê, o que seu pai e sua mãe não lhe deram. E aí aquela criança birrenta vem na cena, ao invés de estar o adulto equilibrado, consciente, racional, tendo uma inteligência emocional para estar lidando com as questões da vida, né? Então a pessoa vai ficar aquele mendigo. É um mendigo na vida. Porque pede amor, pede carinho, pede dinheiro, pede tudo que o pai e a mãe não deram. Quando, na verdade, a gente tem que agradecer o que a gente tem e o que a gente quer, não ficar pedindo. O universo não entende você pedir. O universo entende você agradecer. E foi isso que Bert Hellinger observou também na tribo, né, africana, nos Zulus, ele observou isso, que tudo eles agradeciam. Se quisesse que algo ocorresse, era um ritual de agradecimento, no movimento de receber, né? Os indígenas também têm esse movimento, né? Quer que a chuva caia, eles começam a cantar, a fazerem, né, reverência ao, digamos assim, ao cosmos, né? Reverência ao pai, à mãe lua, à mãe sol. Então, assim, nós começamos no movimento, né, sempre dessa reverência. Isso está dentro do segundo eixo da constelação, que é a segunda lei sistêmica, que é o do dar e receber, né? Que Do dar e receber. A gratidão é como se fosse um princípio para que essa dinâmica de dar e receber acontecesse, não é? A gratidão, ela é um pilar para todas as leis. Você tem que ter gratidão pela sua ancestralidade, que é a hierarquia, né? A hierarquia, digamos assim, meu sistema familiar, meus antepassados, eles precisam dessa minha reverência. Meu DNA, né? Digamos assim, como é que eu poderia dizer? O que você adquire no seu DNA? Cor de cabelo, de pele, de olhos, né? Algumas, digamos assim, os 50% que sua mãe lhe deu e os 50% que seu pai lhe deu, foi o que eles haviam o que eles tinham de melhor. Eles lhe deram. A vida só é concebida através de muito amor e através do melhor DNA dos 50% de cada ser, do pai e da mãe. Se você teve alguma doença ao longo da sua vida, foi porque você esgotou esse DNA. Mas sua mãe e seu pai lhe deram o que eles tinham de melhor. Tá? E a gente quer mais e mais, né? Sem insaciáveis. Insaciáveis. Então, assim, se a gente acorda e agradece a vida, né? Agradece a saúde, agradece o alimento, agradece a moradia, você vibra na gratidão e tudo vai acontecendo, vai fluindo, né? Essas leis sistêmicas, ele percebeu nas famílias que ele atendeu enquanto padre, que ele também foi padre, 40 anos de celibato, né? Então, ele percebeu que tinham coisas que eram comuns às famílias. E aí ele constatou essas leis de amor, essas 3 leis de amor. Então, eu falei do pertencimento, falei da ordem, que é uma questão da hierarquia, né? E falei do equilíbrio, que é do dar e receber. Mas
O que é que rege essas leis? Amorosidade, gratidão, o focar no seu eu superior. Nós temos o eu inferior e o eu superior, né? Então, se no que eu foco, vai crescer. Se eu foco no eu superior, vibrando na gratidão, na frequência do amor, eu vou conseguir estar com saúde, estar com alta imunidade, eu vou conseguir reciprocidade nessas emoções, né? Mas se eu acordo, abro o olho, já vendo sujeira, vendo noticiário, né? Eu vou vibrar o quê? Eu vou vibrar em baixa frequência. Eu vou vibrar com o meu eu inferior. Mas se eu boto o olhar de Poliana, né? Do mundo rosa, de tá tudo ótimo. Qualquer pessoa que me liga, eu posso estar como for, tá tudo ótimo. Porque o que você conta de ruim, você sabe que reverbera aquela coisa ruim. A pessoa, quando lembra de você, ela bota aquele rótulo negativo, né? Então, quando você, fazendo um atendimento de constelação, você enxerga seu retrato familiar e você percebe que as coisas erradas que sua mãe fez foi com a criança ferida dela, você olha com outros olhos. Quando você percebe que o que seu pai fez foi com a criança ferida dele, você ressignifica, né? Ao invés de estar condenando, crucificando e se emaranhando, não é verdade? Então, assim, esse grupo que eu montei dia de segunda-feira, são todas as segundas-feiras, às 19 horas, né? Começou dia 7 de dezembro. E nós escolhemos 7 livros ao todo para a gente digerir, né? Porque a linguagem de Bert Helling não é uma linguagem fácil. Ele é alemão, né? O alemão é verdadeiro e assertivo. Então, assim, as colocações que ele faz, o primeiro livro que nós estamos lendo agora são as Leis de Amor, né? O primeiro livro. Então, nessa leitura, ele traz estudos de caso. Né? Nesses estudos de caso, são casos assim que se você não colocar a família na ordem, a pessoa fica fora do lugar a vida toda. E fica naquela sensação de infelicidade. Pode ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego, mas ela se sente incompleta. Né? É uma incompletude sem tamanho. Então, o estudo de casos dessa semana mesmo foi bem interessante, porque a mãe da pessoa que estava sendo constelada, eu vou trazer só para ilustrar, tá? A mãe do... O nome dele é Hamlet, né? Que era de lá da Alemanha, esse caso. Então, ele bota sempre o primeiro nome só, né? Então, o Hamlet, a mãe tinha um tio que reverenciava o tempo todo e que havia morrido. Então, ela projetou esse irmão no filho mais velho e causou uma desordem enorme, enorme, enorme. Então, a partir do momento que ordenamos a família colocando o lugar do pai, o lugar da segunda esposa do pai, o lugar das irmãs, o lugar do tio, né? Onde ele pôde enxergar que ele não precisava seguir o tio, ele tinha que agradecer a vida do tio, tinha que agradecer a admiração da mãe pelo tio, mas ele não precisava ser o tio. Que é muito diferente, né? Então, ele dá um sinto muito para esse tio, agradece por tudo e segue a vida, escolhendo a história dele, escrevendo a história dele, né? Nós temos nosso pai e nossa mãe como referenciais, mas a gente não precisa estar seguindo as escolhas de cada um. Né? As escolhas, nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas.
E o que é do nosso pai, o que é da nossa mãe, vai Pertence a ele. ficar com a nossa mãe, vai ficar com o nosso pai. E a gente vai pegar o que de nossa mãe e de nosso pai? A vida, e fazer o melhor com ele. Para honrar nossa mãe e nosso pai, nós precisamos ter uma vida onde nós temos ética, onde nós temos amor, onde nós temos amor por nós mesmos, né? Nossos pais esperam que nós façamos o melhor com a nossa vida, que nós tenhamos uma trajetória, né? De paz, de amor, de luz, de gratidão. E quando nós temos um filho, nós conseguimos devolver um pouquinho dessa vida que nos foi dada, né? Tem também um outro olhar em relação à adoção. A adoção, você não pode se colocar no lugar de pai e mãe, você é tutor. Você vai fazer com aquela criança uma mentoria, uma orientação. Se você se coloca no lugar de pai e mãe, aquele filho adotado vai ser uma pessoa problemática, emaranhada, né? Então, ele tem que saber que ele veio de um sistema familiar que não é o seu, porque ele não vai se identificar com o seu. Tem que saber que seu sistema familiar acolheu ele, né? E que vocês vão dar um suporte para que ele tenha uma vida próspera, uma vida com paz, com amor, com o melhor que ele puder fazer da vida dele, né? Mas é um trabalho assim, gente, apaixonante, um trabalho fantástico. Maravilhoso. É muito interessante esse cuidado com os detalhes, né? O cuidado com os detalhes e, acima de tudo, a história de vida de cada um. Como esse indivíduo que chega para a constelação se constituiu. Ele se constituiu a partir das experiências que teve, a partir do que ele consegue entender, compreender, mas sempre a necessidade de olhar para trás, para poder olhar para frente, não é? Seguir com mais firmeza, com mais consciência, fazendo as suas escolhas, trazendo aquilo que você falou. Nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. Quando criança, a mãe é 100%, é 50%, o pai é 50%. A mãe não pode fazer pelo pai. A mãe vai fazer os 50% dela, e seja o que Deus quiser. Porque se a mãe se coloca como pai e mãe, também gera um emaranhado, né? Então, as mulheres que se dizem pai e mãe, não é legal essa frase, né? A mãe tem que ser mãe. E seu pai, ele lhe deu a vida, seja grato. Falar as qualidades do pai para aquela criança, para ela pegar a força do pai, é muito importante, né? Ela pode nunca ter convivido com o pai, mas se a mãe pega as qualidades do pai, dá uma força. Aquela criança supera a ausência, né? E tem ela também integra ferramentas. a função paterna, não é? Ele integra a função paterna e vai para a vida. É uma forma de... uma força impulsivadora. É uma força de impulso que lança a pessoa para a vida. Que o ideal é estar na vida, porque a vida é única, né? E aí é uma oportunidade rica de vivenciar. Você ia pegar alguma coisa? Você pegou alguma coisa para agregar? Pode falar. E nós temos o quê? Começou a cortar, não foi? Tá cortando para você? Não, cortou um pouco, mas agora já voltou. Já está acabando, né? E assim... Não, ainda tem 16 minutos. Estamos 44 minutos. A nossa querida convidada tá rodando aqui um pouquinho da internet. De agora voltou. Ih, tá rodando. E vocês que estão aí nos assistindo, se tiver alguma dúvida, algum questionamento,
Agora tô ouvindo você, tá? Agora tá normal. Tava rodando, girando, como se estivesse carregando. Pronto. Foi. Então, o que é que eu queria concluir, né? Para abrir para perguntas. A mãe, né? Quando ela fala bem do pai, ou quando o pai fala bem da mãe, e a criança pega aquela força, ela para de reclamar a ausência do pai, né? E ela vai fazer a sua real missão, seu propósito de vida. Né? É interessante a mãe estar conversando com a criança sobre isso. Olha, seu primeiro propósito de vida é vir na nossa família, né? Seu segundo propósito de vida vai ser sua profissão. Seu terceiro propósito de vida vai ser ajudar em algo na humanidade, né? Voluntariado. Que voluntariado? Que doações você pode estar fazendo para a humanidade, né? Qual será o seu legado aqui no planeta Terra quando você se for? Qual será o referencial das pessoas que tiveram contato com você? Ah, eu vou lembrar de Ana Karine como uma pessoa assim, né? Então, isso é que vai ficar para a próxima geração, porque você vai morrer sendo mãe, ou sendo avó, sendo irmão, e alguém vai falar de você e você vai se ter uma referência para aquele sistema, né? Então, quando você conversa com a criança sobre O melhor isso, possível, né? O a melhor que ele criança vai consegue. tendo essa Só que consciência as... e ela vai fazer o melhor da vida dele. Pronto. Não, vai fazer o melhor. Vai fazer o Esse daí, melhor. essa é a Tem postura. negócio de tentar, não. Que quem tenta não faz. Vai fazer o melhor. E vai se comprometer consigo mesmo, né? É o ressignificar. Um beijo, Beto. Ressignificar todas as historinhas que você contava e se colocava como vítima. Todas. Não existem vítimas. Na constelação, tudo é como tem que ser. Você veio naquele sistema familiar para um propósito. E você vai cumprir aquele propósito. A criança que logo nasceu e morreu, cumpriu o propósito dela. A mãe aprendeu, o pai aprendeu naquela morte. Uma criança que foi estuprada, era o pai e a mãe que tinham que aprender algo ali, né? Então, tem casos bem escabrosos na constelação que muita gente, enquanto constelador, enquanto cliente, que a gente chama de cliente, né? Porque paciente é pacífico, não faz nada, fica na passividade. São muitos temas, são muitas perspectivas, são muitos destinos que têm que ser analisados para você conseguir constelar alguém sem julgamento, da forma mais parcial possível. E até o constelador precisa se colocar nos sapatos da pessoa. Caminhar aquela estrada que aquela Aqui para pessoa mim falta caminhou. 12. Para Para mim poder falta 12. ajudar a É porque eu botei aqui solucionar o e total. harmonizar Deixa aquela eu família. fazer algumas Né? perguntinhas assim. Estou aqui Qualquer de olho pessoa no pode relógio, só constelar. faltam 8 Eu acho que minutos. criança pode Você quer constelar, indicado perguntar? criança. Qualquer pessoa, Faltam vamos 12? colocar assim, criança Ah, pode então constelar. vamos. Olha, eu constelaria a mãe primeiro, porque a criança, digamos assim, qualquer reação que a criança esteja tendo, atitudes que a criança esteja tendo, está relacionada ao movimento que o pai e a mãe estão fazendo. Tudo que a mãe fala é lei, gente. Tudo que a mãe fala, a criança bota ali, ó, como lei e vai seguir aquilo.
Se você fala para a criança coisas boas, ela vai absorver, coisas ruins vai absorver, e ela vai seguir aquele perfil que a mãe e o pai traçou para ser Entendi. fiel à mãe, Entendi. O que mais para aí? honrar Deixa a eu ver. mãe. O que o pai fala é considerado Consideraria a mãe mas o que a primeiro. mãe fala é lei. De livros base da constelação, para quem tem interesse de começar a conhecer mais Então, profundamente, o eu primeiro livro constelaria a ideal mãe. para aqueles que estão aí, que são alguns psicólogos que eu estou vendo, para entrar em contato, para poder imergir um pouquinho, né, nesse conteúdo. Você teria indicação? Seriam as ordens de amor? Tem, tem sim. Olha só, o primeiro livro, As Ordens do Amor, que é um guia, né? É um guia com estudo de casos. É um livro que o terapeuta tem que ler de 6 em 6 meses, porque a cada leitura ele vai tendo novas interpretações. No clube de leitura, o primeiro foi esse que nós iniciamos, né? Estamos fizemos 2 encontros. O primeiro encontro caminhamos um pouco, o segundo mais um pouquinho, mas ainda estamos bem no início. Quem quiser iniciar o grupo, eu tenho os encontros gravados, não vão ficar, digamos assim, pela metade, não. E como exercício desse grupo, eu passei um vídeo que depois eu vou passar para você compartilhar. E é um vídeo que o constelador, eu oriento que ele veja 21 dias esse vídeo. É um vídeo de 15 minutinhos, mas que trabalha tanta coisa, tanto conceito, que assim, você assiste um dia, você entende alguma coisa, você assiste no segundo, no terceiro, você vai começar a entender a partir do terceiro dia. É um vídeo assim, que você se autoconstela, Tá e bom, você vá. também pega muito conceito. E é um vídeo assim bem leve, não é nada, mas traz cada. Vou te mandar. O segundo livro seria As Ordens de Ajuda. Porque assim, não adianta saber das leis sem você saber das ordens, né? Como ordenar essas leis no seu dia a dia. O terceiro livro é A Simetria Oculta do Amor. Aquela mãe que morreu num determinado momento, aquele amor interrompido, né? Então a criança fica com amor cego em relação. Se for o menino não consegue ter uma parceira porque acha que está traindo a mãe, né? Se for a menina, ela não consegue se relacionar bem com as mulheres, com seu sagrado feminino, né? E aí é que tem as mini constelações, que também a Érica faz muito bem, que a gente tem uma vez no mês, que é tanto para terapeutas quanto para pessoas que queiram, onde as pessoas trabalham seu sagrado masculino, seu sagrado feminino, trabalham também sua criança ferida, trabalham sua relação com o dinheiro, com a prosperidade, né? E tem frases de cura para cada exercício desse. O quinto livro que eu indico, não, o quarto livro seriam As Constelações Familiares, que é uma interpretação das ordens do amor, que é uma entrevista que uma pessoa, né, estudiosa, não vou saber o nome dela agora, que ela faz para Bert e ele vai respondendo, né? O quinto livro será o Amor do Espírito, que é um livro também fantástico, que traz Esse um eu ainda pouquinho não dessas vi, os novas outros eu tenho, constelações, esse eu né? ainda não vi. O sexto livro será Liberados Somos Concluídos, para você aprender a se libertar de certos padrões. Liberados somos concluídos, é fantástico. Esse clube de leitura, as Entendi. pessoas recebem um PDF, mas eu oriento estarem comprando o livro para reverenciar a família de Bert, né? Para eles ganharem os direitos autorais. E o sétimo livro é
para que o amor dê certo, que também é fantástico. Eu intitulei esses 7 como os livros mesmo que a gente precisa estar estudando, digerindo e colocando o Bert no coração, porque assim, a gente briga com ele, depois ama, depois briga de novo. Não, que ele foi muito patriarcal nesse momento, não sei o quê, porque assim, quando ele começou as constelações, se chegou num determinado momento da constelação que o constelado está se sentindo bem, ele para ali. Já nas novas constelações, não, as pessoas querem ordenar tudo. E tem o processo de cada um. Se a pessoa está bem até ali, fica até ali. Daqui a 3 meses, reavalia. Eu vi muito isso lá na UFBA, lá no lugar onde Lea Lopes fazia, tinha esse projeto, né? Espero que ano que vem volte para a gente continuar no crescimento aí. Uma dúvida, a questão do que acho que muita gente tem, pergunta, constelação familiar sistêmica, a família pode constelar junto? Como é que funciona? Ou tem que ser de um a um? E aí a família não assiste, não participa. Algumas pessoas perguntaram isso. E aí eu falei, calma, gente, vamos perguntar à expert para poder estar nos ajudando nesse entendimento. Olha, eu já vi as famílias, né, participarem, mas assim, vai do constelador, né? Vai muito do constelador. Na constelação, inicialmente, não era permitido. Eu sou a caçula. Tá? Dos filhos, eu sou a caçula. Cada um na família tem um processo. Você olha a sua família por uma perspectiva. Você é que lugar na sua família? Deixa eu só tirar uma foto, viu? A caçula recebe de todo mundo. Então, a caçula, ela olha com o olhar de que ela está incomodando. Tá me constelando aí já, hein? E ela fica numa postura de querer dar o tempo inteiro para os irmãos, de fazer movimentos para salvar os irmãos, né? Então, a caçula, ela vem numa situação que a família já está bem de vida, não passou as dificuldades que os irmãos passaram. Então, a caçula vem muito bem, né? E isso atrapalha, porque ela acha que recebeu demais. Então, ela quer dar o tempo inteiro e é como se ela tivesse que pagar para as pessoas estarem com ele. Então, a caçula, ela vai fazer uma outra visão da constelação, né? Eu acho que os irmãos participarem como representantes em grupos de constelação e tal é legal, mas na hora da sua constelação, não ser uma constelação assim parcial, né? É interessante você ter o seu processo. A gente fica um pouquinho inibido quando tem alguém da família, né? Porque assim, você é uma pessoa para sua mãe, você é uma pessoa para seu pai, você é uma pessoa para sua irmã mais velha. Você é uma, são as máscaras, né, que a gente vai colocando para ser aceita. Quando a gente era bebezinha, eu chorar com choro de soluço, minha mãe me pega rapidinho. Eu chorar no colo de meu pai, ele já me entrega para minha mãe, né? Então a gente vai criando. Se eu quiser ficar no colo de meu pai mais tempo, eu vou fazer careta, eu vou ser engraçada, eu vou fazer coisas novas, entende? Então, nessas personas, que você vai criando para ser inclusa, para se sentir pertencendo, você cria 1001 personalidades. Então, na constelação, onde você vai estar ali, né?
observando o movimento do campo, de fora, tá? Uhum. Sua irmã vai fazer um papel que talvez não te ajude. Porque tem uma dramatização na constelação em grupo, né? Quem vai pela primeira vez faz, meu Deus, parece um teatro. Uhum. Então, o melhor é ter pessoas desconhecidas. Porque elas ficam do jeitinho da sua irmã e você fica, meu Deus do céu, minha irmã está viva, nem para dizer que foi um obsessor, que encarnou, não sei o quê. Não, sua irmã está viva. A pessoa à distância conseguiu se conectar com sua irmã e pega o jeitinho de sua irmã, né? E você começa a... Você vai escolher uma pessoa para te representar também no campo, né? Primeira escolha é uma pessoa para te representar, uma pessoa para representar sua mãe, uma pessoa para representar seu pai. Colocou no campo, aí você vai colocando como é que eles estão no seu sistema mental. Eu enxergo minha mãe longe de meu pai, eu estou mais distante ainda, minhas irmãs estão em determinada posição, e aí tudo começa. Entendi. Na de bonecos, a pessoa escolhe outra sem rosto, você já diz o que vai ser. Né? Ou então escolhe um boneco triste. Ou então, se for na de cristal, você se escolhe um cristal lindo. Aí você, o entendi. Aí a constelador já vê que trama, você está com ela ego é lá em agora cima. discorrida. E você Uma está pena, maior do Ana que Karine, todo mas já mundo. temos uma Isso hora. Eu queria vai muito no agradecer sistema cada um que esteve de conosco, harmonia aqueles que vão assistir familiar, depois, né? que eu sei que algumas pessoas vão depois estar visitando essa live maravilhosa. Gratidão também. Queria que você fizesse o fechamento. Gente, vou estar insistindo. Quem tiver interesse, quem tiver mais querer mais informações, manda o direct para Ana Karine, que eu tenho certeza que ela vai de toda boa vontade, tá? Tirando sua Gratidão. dúvida, né? Quem sabe aí ano que vem a gente tá junto fazendo um curso lá na Ana. Vamos pensar, vamos determinar que vamos fazer, como ela bem trouxe, para o ano que vem, já para promover esse crescimento. E eu queria que você fizesse o fechamento. Gratidão a todos que estiveram aqui e a você acima de tudo por esse derramar, né, desse conhecimento que a gente pôde acessar através de você. Então faz o fechamento para a gente poder Gratidão. concluir o pensamento. Gratidão também. Então, eu gostaria que vocês, a partir de hoje, fizessem uma dieta. Dieta zero reclamação, dieta zero preocupação e focar nas qualidades de seu pai e de sua mãe. Tá? E só abrir a boca para dizer coisas boas, para agradecer. E se seu pai ou sua mãe fez alguma coisa errada, ou seu filho, ou qualquer parente, mentaliza que não foi para você, não é para você, não pegue para você, e foca nas qualidades da pessoa. Não tem outro caminho, gente. Só tem esse caminho para a gente colocar todos os familiares, pega a lista do casamento, a lista de formatura, botar todos os familiares no coração. Todo mundo tem qualidades. Todo mundo tem qualidades, né? Então, gratidão, beijo também, gratidão. gratidão. Beijo. Um beijo também, muito obrigada. no coração. Vou deixar de cada salvo, de viu, gente, que esse Fiquem conteúdo com precisa Deus. ser E façam proliferado. essa dieta. Beijo, tchau. Obrigado.